Boa tarde. O tópico da nossa aula hoje é diagramas de fases. O que são diagramas de fases? Diagramas de fases são representações gráficas das fases presentes em um sistema material, em função de pressão, temperatura e composição. No caso de sistemas metálicos, a pressão é mantida constante igual a uma atmosfera, e assim restam apenas duas variáveis, temperatura e composição. Diagramas de fase são obtidos em condições de equilíbrio, ou seja, é dado suficiente tempo para que as fases do sistema material entrem em equilíbrio. E esses diagramas de fase permitem que se determine as fases presentes em diferentes condições, a solubilidade das fases de um componente no outro e também as transformações de fase que eventualmente existam nesse sistema material. Aqui nós temos o diagrama, o conhecido diagrama ferro-carbono. Em um eixo eu tenho o teor de carbono que é adicionado ao ferro e no outro a temperatura. Por exemplo, esse campo monofásico, de fase gama, corresponde à existência da fase CFC no ferro em função de composição e temperatura. O que é fase em um sistema material? Em uma microestrutura, fase é uma região que difere de outra em relação à estrutura cristalina e ou composição. Aqui nós temos três microestruturas: um aço inoxidável 316, um aço 1045, médio carbono, e uma liga à base de níquel, alumínio e molibdênio. Nessa primeira microestrutura, observa-se apenas o contorno de grão, de diversos grãos. Todos os grãos correspondem a grãos estabilizados com o níquel, que apresentam a fase CFC, austenita. Nesse aço, então, temos apenas uma fase CFC do ferro. Já nessa outra microestrutura, nós temos um aço médio carbono. A região clara corresponde à ferrita, a ferro CCC. A região mais escura corresponde a duas fases, é uma mistura de duas fases, é a estrutura perlítica, ferrita mais cementita. Nessa terceira microestrutura, tem-se uma matriz de alumineto de níquel e fibras de molibdênio, formando um material compósito metálico. Como que um diagrama de fase é construído? A obtenção de diagramas de fase envolve técnicas sofisticadas como a difração de raio-x, a dilatometria e a análise térmica. Porém, usando de simples curvas de resfriamento, é possível obter detalhes de diagramas de fase pouco complexos. Aqui nós temos o sistema cobre e níquel. O sistema cobre-níquel apresenta solubilidade total, ou seja, não são formadas fases intermediárias quando eu misturo esses dois elementos. Dessa forma, eu tenho o metal puro cobre nesse ponto e o metal puro níquel nesse ponto. E nesses três pontos demarcados, eu tenho misturas do cobre e do níquel. Quando eu obtenho uma curva de resfriamento de um elemento puro, eu vou obter um patamar. Por que eu obtenho esse patamar? Porque na formação do sólido ocorre a liberação do calor latente que foi inserido nesse metal durante sua fusão. E esse calor latente é liberado na solidificação em apenas uma temperatura. Então, eu vou ter um patamar para essa composição e um outro patamar para essa outra composição.
Quando a mistura dos dois elementos, cobre e níquel, a curva de resfriamento vai mostrar dois pontos de inflexão. Um que se refere à temperatura líquidos e outro à temperatura sólidos. Como que uma curva de resfriamento pode ser obtida? Ela pode ser obtida com o emprego de um termopar. Um termopar é um sensor de temperatura baseado no efeito Seebeck. Nesse efeito, a diferença de temperatura entre duas junções de dois metais dissimilares gera uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial é proporcional à diferença de temperatura. Nesse esquema aqui, nesse diagrama, eu tenho dois metais diferentes, eles são soldados formando uma junta, e aqui eu tenho uma outra junta que liga esses dois metais a um cabo de compensação. Em geral, essas duas junções estão submetidas à mesma temperatura. Assim, a diferença de potencial aqui vai ser proporcional à diferença de temperatura desses dois pontos a essa junção. Na sequência, esses dois metais são conectados a um voltímetro por meio de um cabo de compensação. A diferença de potencial gerada em um termopar é da ordem de milivolts. O termopar, como esse mostrado nessa figura, ele tem os metais dissimilares, metal 1 e metal 2, protegidos por uma bainha de aço inoxidável ou de superliga. Existem diversos tipos de termopar. Cada um é empregado numa aplicação diferente. O que nós normalmente vamos utilizar refere-se ao termopar tipo K. Termopar tipo K, ele é constituído de dois elementos. Um elemento baseado numa liga níquel-cromo e outro numa liga níquel-alumínio. A faixa de temperatura operacional do termopar tipo K é de temperaturas extremamente baixas, menos 270, até 1.370 graus centígrados. Em geral, não se utiliza numa temperatura tão alta. Utiliza-se, em geral, no máximo até 1.200 graus centígrados. Agora, nós temos o aparato experimental de uma curva de resfriamento. Eu tenho um cadinho, nesse cadinho é inserido o metal que eu quero analisar, levo esse conjunto ao forno, espero pela fusão do metal. Além de fundi-lo, eu aumento a temperatura acima do ponto de fusão para ter um certo superaquecimento. Retiro do meu forno, insiro o termopar e faço o registro de temperaturas com um sistema de aquisição de dados, um sistema que permite o registro da temperatura usando um computador. O foco dessa aula será a análise de um diagrama de fase binário com transformação eutética. Nesse diagrama, nós temos duas fases, alfa e beta. Alfa será uma solução sólida de A como solvente e B como soluto. Beta será o oposto, uma solução sólida, onde B é o solvente e A é o soluto. Nesse diagrama, tem-se que nesse eixo aumenta-se o teor do elemento B no sistema. Esse diagrama tem uma transformação eutética, onde um líquido transforma-se em um sólido de duas fases. Uma fase alfa, formada com essa composição, e uma fase beta,
formada com essa composição. Vamos analisar curvas de resfriamento dentro desse diagrama de fases. Inicialmente, para a substância pura A. Essa substância pura A foi colocada em um cadinho, fundida e colocada para resfriar. Durante o resfriamento, tem-se uma curva desse tipo. Ao atingir a temperatura de fusão, de altas temperaturas até a temperatura de fusão, no momento da temperatura de fusão, ocorre a liberação do calor latente. O calor latente foi inserido nessa substância por ocasião da sua fusão. E ele só é liberado na temperatura de fusão. Consequentemente, enquanto todo o calor latente não for liberado, essa temperatura continuará em um único patamar. Outra substância pura, substância B, desse lado do diagrama, também apresenta um patamar como a anterior, só que na temperatura de fusão específica dela. A curva de resfriamento mostra que na temperatura de fusão ocorre a liberação do calor latente, enquanto todo o calor latente não for liberado, a temperatura se mantém na temperatura de fusão. Agora, analisemos uma amostra constituída de parte do elemento A e parte do elemento B. Vamos escolher essa composição, alguma coisa em torno de 10% de B em A. Ao se resfriar o líquido, inicialmente a amostra atingirá a temperatura líquidos dessa composição. E no final do processo, a temperatura sólidos, nesse ponto. Porém, durante o processo, acontece algo interessante. Ao se resfriar um líquido, a hora que um sólido é formado dentro desse campo alfa mais líquido, a sua composição será dada por esse ponto aqui. Então, o líquido começou a se solidificar com essa composição, mas o sólido formado tem essa composição. Como há uma redução na composição, inicialmente era essa composição e depois passou-se para essa composição, para onde foi o soluto relativo a essa redução? Ele é devolvido ao líquido e, consequentemente, o líquido aumenta a sua composição. Então, o próximo sólido a ser formado, ele vai ter essa composição, dado por esse ponto aqui. Então, o líquido tinha essa composição e o sólido essa composição. Aqui temos um terceiro sólido formando. A composição inicial do líquido está neste ponto e a do sólido formado nesse ponto. Então, à medida que a temperatura vai sendo reduzida, sólidos de diferentes composições vão sendo formados. Cada sólido, com sua respectiva composição, tem uma diferente temperatura de liberação do calor latente. Consequentemente, eu tenho uma variação na temperatura, na curva de resfriamento. Eu tenho um ponto de inflexão, a hora que o calor latente começou a ser liberado, e nesse ponto, o calor latente terminou de ser liberado e todo o líquido se transformou em sólido. Esse fenômeno de segregação de solutos, de variação da composição durante a solidificação, é denominado de segregação de solutos durante a solidificação. Certamente você já viu um fenômeno semelhante ao tentar fazer um sorvete. O sorvete inicialmente tinha um líquido com uma única coloração, e quando ele é congelado, eu tenho uma faixa mais branca. Por quê? Porque esse líquido era constituído da água e mais um corante,
Quando o sólido é formado, o sólido expulsa esse corante. Isso é bastante simples de se entender. Um sólido tem uma solubilidade de um certo soluto menor que a solubilidade daquele soluto no líquido. Então, ao ser formado um sólido a partir de um líquido, ocorre uma redução do teor de solutos. Analisemos agora uma amostra de composição eutética. Ligas de composição eutética, ao serem solidificadas, exibem um patamar de temperaturas igual àquele encontrado em substâncias puras. Ou seja, o líquido ele passa para o estado sólido numa única temperatura. Porém, o sólido formado ele vai ser constituído de duas fases. Nesse caso, fase alfa e fase beta. Então, eu tenho meu líquido aqui. Nesse ponto, esse líquido dá origem a uma fase pobre em soluto. O soluto, nesse caso, é o elemento B. Então, a composição da fase alfa vai ser dada por esse ponto. E a composição da fase beta por esse ponto. Assim, o líquido, ao se transformar, ele gera uma fase pobre em elementos B e outra rica em elementos B. O elemento B, que foi reduzido em relação à composição do líquido para formar a fase alfa, vai ser utilizado para formar a fase beta. A esse fenômeno se dá o nome de crescimento cooperativo. Aqui nós temos a microestrutura real formada durante a solidificação de um líquido de composição eutética. Eu terei duas fases, isso é uma microestrutura obtida por meio de metalografia. Eu vou ter uma fase rica em um elemento e outra pobre naquele elemento. Nesse caso, temos o diagrama chumbo-estanho. Então, uma fase vai ser rica em chumbo e outra rica em estanho. O crescimento cooperativo é um fenômeno razoavelmente complexo, mas que dá para ser observado a partir dessa ilustração. Eu tenho o líquido, ao se solidificar, ele forma a fase alfa e a fase beta. Aqui nós temos um diagrama mostrando, aqui eu tenho o líquido e o sólido alfa e beta. Esse sólido, ao ser formado, implica na movimentação dessa interface. Então, para formar a fase alfa, eu tenho que reduzir o teor de elementos B. Para formar a fase beta, eu tenho que aumentar o teor de elementos B. Então, fica uma troca de solutos aqui. Para formar a fase alfa, eu preciso mais elemento A. Para formar a fase beta, eu preciso de mais elemento B. No fundo, à frente da interface, ocorre um fluxo de difusão, ou seja, dentro do líquido, eu tenho um fluxo atômico, onde o elemento A vai para a fase alfa e o elemento B vai para a fase beta. Esse fenômeno foi investigado nos anos 60 por Jackson e Hunt, no Bell Labs, nos Estados Unidos. Eles usaram um microscópio. Nesse microscópio foi colocado uma lâmina de vidro, duas lâminas de vidro, um composto orgânico que apresentava solidificação semelhante à de metais. Parte dessa amostra foi resfriada e a outra extremidade foi aquecida, de forma que aqui eu tinha líquido e aqui eu tinha sólido. Com a movimentação desse conjunto, era possível fundir ou solidificar o material. Olha o resultado disso. Aqui eu tenho, então, um eutético formado pelo tetrabrometo de carbono e o hexacloreto de etano. Olha,
Eu tenho as duas fases, aqui é líquido, aqui é sólido. Então, o filme está sendo repetido. Agora, vamos analisar uma outra composição que envolve os dois fenômenos já mencionados, a redistribuição ou segregação de solutos e a formação da estrutura eutética. Consideremos uma amostra com essa composição marcada aqui. Quando eu resfrio o meu líquido, o que vai acontecer? O primeiro sólido a ser formado vai ter esta composição. Ou seja, eu tinha uma composição aqui, nesse ponto, correspondendo a um certo teor de elemento B, que foi reduzido. Ou seja, eu reduzi em torno de 48% para em torno de 10% de B. Esse soluto que foi rejeitado na formação de alfa é devolvido ao líquido. Consequentemente, o próximo sólido a se formar vai ter uma composição que vai depender desse líquido. O líquido aumentou o teor de elemento B. Então, eu tenho um novo alfa aqui. Ou seja, a composição está seguindo essa linha. No próximo instante, um terceiro sólido é formado e a composição do líquido aumentou mais. A do sólido também. Então, a do sólido começou aqui e termina nesse ponto. Esse processo evolui até que a composição do líquido restante, ou seja, eu tenho sólidos sendo formados, a esse sólido a gente vai dar o nome de alfa primário, ou alfa livre, e tem um líquido. Esse líquido, quando atinge a composição eutética, o líquido que ainda não se transformou em sólido, ele atinge a composição eutética. E quando ele atinge a composição eutética, eu tenho uma transformação eutética. Consequentemente, analisando a curva de resfriamento, eu vou ter, inicialmente, durante a formação de vários sólidos primários, eu tenho uma temperatura diminuindo dessa forma. E quando atinge a composição eutética, eu tenho um patamar. A microestrutura resultante envolve, inicialmente, a formação de sólidos alfa primários ou alfa livre, e no final, o líquido restante transforma-se em eutético, uma estrutura eutética. Essa é uma micrografia que corresponde a esse processo. Aqui eu tenho a formação de fase primária, alfa primário, e o líquido restante, quando ele atingiu essa composição, ele se transformou nessa estrutura eutética.